Olá, meu nome é Jéssica Rosa, eu sou bacharel em Saúde Coletiva pela Universidade de Brasília e sou mestranda do Programa de Ciências e Tecnologias em Saúde, também da UNB. Eu estou desde 2012 trabalhando com saúde indígena, né? Eu comecei num trabalho dentro da Casa de Apoio à Saúde do Índio, com a professora Silvia Guimarães, dentro da extensão e da pesquisa, que é uma estrutura, um serviço que foi criado para o modelo de atenção à saúde indígena, que depois eu vou estar explicando um pouquinho melhor o que é essa CASAI que a gente fala, né, para vocês. Eu estou atualmente na Secretaria de Saúde, do Estado da Saúde do Rio Grande do Sul, eu estou aqui há mais ou menos 1 ano e meio, e quando eu cheguei aqui por essa experiência anterior com saúde indígena, eu fui convidada a assumir a coordenação da Política Estadual de Saúde Indígena, dentro da saúde indígena. O modelo de atenção à saúde indígena ele mudou muito, né? E por várias questões, entre elas a força do movimento indígena, do protagonismo indígena, a definição de políticas públicas para eles, né? Que eles se mobilizaram tanto dentro dos espaços de controle social como enquanto movimento social. Então, os indígenas historicamente se organizaram e lutaram pelos seus direitos, né? A gente tem uma questão histórica, né, que a vinculação da saúde indígena aos municípios, ela foi muito complexa, né, e a própria definição do SUS, que os indígenas tendo atendimento do SUS, do modelo que está dado, a gente não conseguia alcançar a diversidade desses povos, né, então a gente não conseguia garantir um atendimento equânime, a gente não conseguia garantir a integralidade, porque esses povos vêm com demandas que são diferenciadas daquelas que o SUS estava acostumado e para aquelas que o SUS foi pensado, né? Então, o que o Estado brasileiro, pressionado por todo esse movimento social, por todo esse protagonismo indígena, por toda essa demanda de uma atenção diferenciada, em 99, a gente tem uma lei, que é a Lei 9836, né, que cria um subsistema de atenção à saúde indígena no âmbito do SUS. Então, a gente passa a ter dentro do SUS um subsistema que é específico para os índios. Então, a gente cria serviços específicos, a gente cria estruturas novas que o SUS não existiam antes no SUS, que era para tentar alcançar, né, tentar levar e garantir o direito à saúde para esses povos indígenas no Brasil, né? E aí essa lei 9836, ela começa a definir uma questão, junto também com a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que é de 2002, que eles começam a reafirmar o quê? Que os indígenas têm direito a uma atenção diferenciada, né? Então, a gente começa a entender, internalizar a ideia o quê? O serviço da forma que ele está dado, ele não consegue atender toda essa diversidade desses povos, então a gente passa a ter que se reorganizar para conseguir dar o mínimo para eles, que é o acesso e o direito à saúde, né? E aí a primeira divisão que a gente faz, que é diferente do SUS do geral, é que a gente divide o país inteiro em distritos sanitários especiais indígenas. Então hoje no Brasil nós temos a divisão do país inteiro em 34 distritos, que era uma forma de divisão que ela tentava reunir as especificidades culturais dos indígenas. Então o Estado tentou alocar as mesmas etnias, a mesma etnia junta dentro de um distrito, aquelas etnias que tinham os hábitos mais parecidos. Em algumas partes do Brasil isso funcionou muito bem, em outras nem tanto. A Lei 9836, ela deixa bem claro que a responsabilidade pela saúde indígena ela é da União. Então, o Ministério da Saúde assume formalmente a saúde indígena e fala o quê? Que estados e municípios atuarão de forma complementar. O Ministério da Saúde criou em 2010 também uma Secretaria Especial de Saúde Indígena, que era para fazer a gestão da saúde nas áreas indígenas. E o subsistema, basicamente, ele propõe uma organização para atenção básica, né? Que isso é um marco muito forte, isso modifica completamente o modelo de atenção à saúde indígena, porque ele cria estruturas específicas e formas de organização próprias para a atenção básica. Então a gente tem as equipes multidisciplinares de saúde indígena, que são basicamente só que agregando o agente indígena de saúde e o agente indígena de saneamento, né? Então esses dois profissionais, eles são profissionais indígenas, né, que eles têm esse papel de criar esse vínculo com a comunidade, né, de estar atuando mais próximo da comunidade e dar voz, eu vejo muito. Então a gente tem aldeia aqui no estado,
que a equipe vai na aldeia uma vez na semana. Tem aldeia que, aí dependendo das proporções da aldeia e das necessidades que aquela aldeia tem, a equipe vai 2 vezes na semana, uma vez a cada 15 dias. E aí começa a ficar um pouco indígena e do cuidado em saúde, né? Claro que a cultura indígena ela é muito forte, então eles têm formas de cuidado, formas de vida que são características deles, são específicas, e que nem sempre o diálogo é fácil. Então a gente ainda tem vários profissionais que têm dificuldade de dialogar com a cultura, né? Eles têm rituais próprios, né? Que eles acreditam que aquilo que é o que vai alcançar a cura para aquele indígena. E daí somente depois ali de 3, 4 dias, 5 dias ali tentando fazer essa abordagem da medicina tradicional, é que eles aceitam começar a dialogar com a medicina, com o modelo biomédico, no caso, né? Então, que eles aceitam inserir medicamentos, que eles aceitam fazer os acompanhamentos e tudo. E muito a Rename, que é uma Rename indígena, que ela foi revista no ano passado até, que ela já é uma revisão da Relação Nacional de Medicamentos, que a proposta é justamente se adequar aquelas maiores demandas que os indígenas tinham, né, no âmbito da assistência. E o indígena, além de todos os direitos que eles têm enquanto índio, eles são munícipes, né? Então, se eles são munícipes e a gente tem um sistema único de saúde, que é para todos, que está garantido para todos, que o Estado brasileiro assumiu esse compromisso, o índio ele tem que ter direito de acessar, né, o serviço. Então, um balizador para a questão da saúde, assim, e quando a gente fala muito a gente tem trabalhado muito aqui na Secretaria a questão de equidade, né? Que discussão é essa sobre equidade, né? E quando a gente começa a discutir essa questão da equidade, a gente vê que o acesso, ele ainda é um dos nossos maiores entraves, né? Então, o acesso dessas populações a serviços e a ações do SUS, né, que estão no Sistema Único de Saúde, ela ainda não se dá, ela não se concretiza muitas vezes, né? E a primeira delas é a diversidade, né? Em todos esses anos, trabalhando com as comunidades indígenas, estando com as lideranças, estando dentro das comunidades, o que eu mais vejo é a questão da diversidade. Então, um índio, ele não é igual ao outro. Então, uma etnia, ela não é igual à outra. E cada vez que a gente fala de diversidade, a gente tem o quê? Enquanto profissional de saúde, sem se colocar a pensar em qual sentido. As pessoas são diversas, elas têm necessidades diversas. E se a gente tem a sensibilidade, e a palavra sensibilidade também ela é muito marcante para a questão indígena, porque ter a sensibilidade de entender que o outro é diferente. E que você, enquanto profissional, com o direito à saúde que está garantido, você tem que se organizar, você tem que se mobilizar, você tem que se posicionar. Pomedipi na inoayete. Pomedipi na inoayete. Metepe mambo, ete bomu, metepe mambo, ete bomu, ne metepe medipi mambo, ete bomu, ne metepe mambo, ete bomu, metepe mambo.